Olá, eu sou Jacira França, sou socióloga e trabalho com patrimônio cultural e material. Nossa, que nome grande, não é mesmo? Mas vamos lá, vamos com que essa nossa conversa vai ser bem pausada. Patrimônio quer dizer herança. Provavelmente você já ouviu ou alguém já te disse, o patrimônio da minha família, o patrimônio público. Então, patrimônio tem várias ideias, várias formas de entender. Mas a gente está falando do patrimônio da herança cultural. O que é cultura? Cultura são os modos de fazer, os costumes, as formas de expressar, as crenças de um povo, de uma comunidade, de uma localidade. Então, o patrimônio cultural é essa herança cultural que nós temos. E material? Bom, até mais ou menos 1970, início dos anos 80, muitos acreditavam que o patrimônio cultural referia-se apenas aos bens materiais, o que se chama de pedra e cal, construções, igrejas, monumentos. Isso seria o patrimônio cultural, o legado que deveria se preservar para a humanidade. Mas a partir dessa época, muitos já consideravam que as tradições, os cânticos, as danças, celebrações, os modos de fazer também eram nosso patrimônio, também merecia ser um legado deixado para gerações futuras. E daí o nome patrimônio, a herança cultural, porque se refere à cultura, e o imaterial. Bom, temos alguns exemplos. Aqui, a sombrinha de frevo, o berimbau, que inclusive o frevo e a capoeira são patrimônios nacionais e inclusive mundiais, são patrimônios considerados patrimônios culturais mundiais. Bom, além desses dois, nós temos maracatu, caboclinho, reisado, cavalo marinho e tantos outros bens culturais que fazem parte da nossa história, da nossa cultura e da nossa identidade. O que é identidade? Bom, identidade é aquilo que nós temos aquele sentimento de pertença, de amor, de carinho. Não significa nem sempre que não tenha problemas ou que não tenha suas disputas, mas o que vale é ouvir aquele pananana e o nosso coração bate. Uma sanfona bem tocada. E aí você sente, lembra o cheiro da comida, o cheiro das ruas lotadas de pessoas. Isso é o nosso patrimônio. Por isso a ideia de pertença, por isso o sentimento. E também uma outra ideia, referência cultural. Quais são as nossas referências? Por exemplo, falar de Rio de Janeiro, a gente imagina o samba. Falar da Bahia, imaginamos o acarajé. Falar de Pernambuco, sombrinha de frevo, a capoeira, o maracatu, o caboclinho e tantas outras manifestações. Então, todas essas referências culturais que nós temos fazem parte do nosso legado e da nossa história. E por que é importante manter para gerações futuras e nós mesmos mantermos e preservarmos? Na realidade, uma outra palavrinha, salvaguarda. Quando a gente fala de patrimônio cultural e material, a gente está falando de salvaguardar um bem. Por quê? Porque são bens que mudam, que se transformam, são bens culturais que mudam, transformam-se, tem outros atores, mestres e mestras. Por isso que é importante essa continuidade, essa mudança. Então, nessa nossa conversa, nós trabalhamos a ideia de patrimônio como herança, cultura como aquilo que fazemos, aquilo que trabalhamos, aquilo que nos faz ser quem somos, imaterial, porque são essas manifestações culturais, a ideia de referência, que é quando a gente pensa em algo, já nos vem à mente. Então, isso é referência cultural. Identidade, porque também está ligado à ideia de referência, de pertença, de amor, de sentimento. E isso nada mais é do que patrimônio. Bom, a partir dessas ideias, vocês podem se perguntar, sim, mas a sombrinha a gente pega. A Feira de Caruaru também é um patrimônio cultural. Não é material? Bom, as duas coisas sempre estão juntas, o material e o imaterial são duas coisas muito ligadas. Mas a Feira de Caruaru, por exemplo, o que ficou ali foi o modo de fazer, como as artesãs e os artesãos fazem o barro, como os mestres trabalham, como é a feira de ervas, a feira de frutas e verduras, o Alto do Moura, os bens associados que tem. Então, é essa cultura, essa imaterialidade que está presente na Feira de Caruaru. Aqui a sombrinha do frevo tem um saber
Quem fez a sombrinha, quem pensou nela, ou como surgiu a história da sombrinha, tudo isso faz parte desse legado que nós trazemos. Você, por exemplo, já deve ter tomado um chá, sua avó já deve ter dito: ah, toma chá para isso que serve. Uma parteira, uma rezadeira, uma benzedeira. Todos esses saberes que são fundamentais para a nossa cultura, para quem nós somos. Se eu dissesse agora para você, preserve os brobos, você ia dizer o quê? Justamente. Você não ia ter nenhuma referência, nenhum sentimento. E nem dizer para seus filhos, seus netos, para as pessoas que convivem, o que é esses brobos. Porque você não tem ideia, mas a partir do momento que você conhece, que você sabe, que você diz, isso é importante para a minha história, aí sim é um patrimônio. Então, o desafio é, quais são os patrimônios importantes para a sua comunidade, para a sua cidade, para o seu estado? Quais são os patrimônios que tocam o seu coração? Então, tudo isso faz parte da cultura. E esse é um grande desafio, é você manter, cuidar, preservar e passar para gerações, ensinar seus filhos ensinarem, e assim de pai para filho, de filho para mãe, que vai se passando o conhecimento e o saber. E isso tudo faz parte da nossa cultura e daquilo que somos.